o Joaquim de Andrade usou argumentos assim, argutos, na ideia da defesa de que a pessoa não batizada pode participar da ceia. Balancei. E eu não estou aqui negando o batismo. O batismo, é claro, é para os salvos. Sim, não sim, deixo de sim, acreditar nisso. Agora, uma pessoa salva não necessariamente quer dizer que ela é batizada, porque tem muitas pessoas que se convertem, por exemplo, na minha igreja, cada 3 meses, mais ou menos, nós temos o batismo. Então, antes disso, essa pessoa não pode participar da ceia, ela não entregou a sua vida para Jesus, ela não faz parte do corpo de Cristo, ou ela só faz parte do corpo de Cristo quando ela é batizada. E eu diria que a única regra clara, bíblica, né, é que a pessoa, para participar da ceia, tem que ser salvo. Então, a pessoa está lá na minha igreja, aceitou Jesus hoje, e ele quer amanhã tem a ceia, ele não pode participar, por quê? Ele não é um salvo? Ele é um salvo. Se ele se entregou para Jesus, ele é um salvo. Quem vai determinar, por exemplo, quem é salvo e quem não é salvo? Como podemos definir isso? Então, quem toma a ceia, a gente entende que ele está dizendo que ele crê no Senhor Jesus. E se ele entende que Jesus morreu pelos pecados deles, porque ele já é um salvo. Ele crê que Jesus ressuscitou, ele crê em Jesus Cristo e aí vai. Então, agora, uma pessoa que não acredita em Jesus, eu não acredito que ele possa participar da ceia. O senhor me fez uma pergunta se teve algum convidado que me surpreendeu, que mostrava ser carrancudo, e quando eu chegava pessoalmente era a melhor pessoa do mundo. E eu disse, o senhor. E não foi só eu, porque teve muita gente nos comentários que também tinha essa impressão, né? Que bom. É que eu tenho minha cara não ajuda, eu acho, né? Sei lá. Aí as pessoas... Tem muita gente que tem meio que medo, assim, fica meio assim comigo e tal. Não sei porquê, mas tem. Talvez o programa do senhor exige isso, né? Pode ser. Eu acho que eu sou uma pessoa que tem posicionamentos firmes. E aí a pessoa acha que isso é ou antipatia ou coisa parecida, mas muita gente acha isso, que eu sou uma pessoa muito dura e tal, não sei o quê. Eu acho assim, o que eu defendo mesmo. Eu vou ser, às vezes, contundente, óbvio, sem faltar com respeito, né, para a pessoa, mas você direto ali ao ponto. Mas é isso só. Mas muda de opinião, pastor? Existe... Mudo, claro. Alguma coisa assim, de forma teológica, que o senhor debateu com alguém e o senhor tinha uma convicção que estava certo, mas de repente o senhor falou... Poxa... Eu debatendo nunca aconteceu. Mas como eu já pilotei um programa de debate na rádio há muitos anos, já aconteceu, por exemplo, de eu chegar para mediar um debate, tendo uma opinião, e lá o debatedor me fazer mudar de opinião. O senhor lembra o tema? Alguns. Por exemplo, o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. O pastor Ageu Magalhães usou um texto que não tem como. Ele falou, todos são batizados no mesmo Espírito. Falam todos em línguas? Não. Então pronto. E o senhor tinha todos, como verdade... É que assim, você aprende e vai pregando o tempo todo aquilo, né? E aí você entende que aquilo ali aquela é a doutrina, né? Mas aí ele mostrou o texto, que não tem muito... fomos todos batizados no mesmo Espírito, e passaram todos pelo mar, não sei o que, tal. Aí ele faz perguntas retóricas. Todo mundo tem dom de curar? A resposta óbvia é não. Todo mundo fala em línguas? Não. Mas não foi batizado com o mesmo Espírito? Foi. E agora? Não tem para onde. E o assembleano, o senhor vem dessa raiz, isso, acredita que a evidência do batismo com o Espírito Santo... Teve outro, por exemplo, que essa foi o pastor Joaquim de Andrade. Eu vou pesquisar, eu não sei se vou lembrar exatamente o tema, porque se eu for colocar do jeito que está na minha memória, pode ser que eu não seja fiel ao tema exato. Mas o tema era se uma pessoa que não é batizada pode participar da ceia. E aí o Joaquim de Andrade usou argumentos assim, argutos, na ideia da defesa de que a pessoa não batizada pode participar da ceia. Balancei. Nesse dia eu balancei. Não mudei de opinião, sim, mas o Joaquim... Depois procura lá nos debates, a pessoa que não é batizada se pode tomar ceia, alguma coisa assim, e ouçam os argumentos do pastor Joaquim de Andrade. O senhor balançou para ter a visão que quem não é batizado pode participar da ceia? Balancei. Balancei mesmo. Mas e o que não fez o senhor mudar de opinião? O fato de que na igreja bíblica
o batismo acontece na sequência da conversão. Essa história de que você fica na igreja 2 meses, 6 meses sem se batizar, isso é um evento da igreja moderna. A igreja bíblica, você se batizava geralmente com a mesma roupa que você se converteu. Então, se você se converteu, está pronto o batismo. Então, essa ideia de que você tem que fazer um curso... Discipulado, escola de não sei o que lá... Não sei o que, isso é conversa da igreja de hoje. Veja, é bom fazer discipulado, sempre bom, a vida inteira fazer. Só que, como requisito, como pré-requisito para o batismo, isso não é uma doutrina bíblica. Isso não é uma doutrina bíblica. É só aquele que crê... Para a pessoa se batizar, ele tem que ser um pecador miserável, e entender que Jesus Cristo é o Salvador. A pessoa que confessa que Jesus Cristo é o Salvador, sendo um pecador e está disposta a abandonar essa vida, ela está no ponto para ser batizada. Aí não tem que saber se é casado, se é solteiro, se tem nome sujo, se tem nome limpo, se fez o curso de não sei o que lá, de 13 semanas, não sei o que lá. Isso é conversa da igreja de hoje. Mas na Bíblia não tem. Aí, a partir do momento que foi batizado, pode participar da ceia. E por que não antes? Porque não antes? Porque antes ele não faz parte da igreja. O que define o rito de iniciação da igreja é o batismo. Você é da igreja a partir do momento que você se batiza. Mas aí entra a ideia de que a igreja não é inclusiva, ela é exclusiva aos batizados. Mas a igreja, vamos lá, a doutrina da igreja, ela é exclusiva. Jesus Cristo é exclusivista. Mas na visão, geralmente, da liderança da igreja, uma igreja exclusivista não parte para beirar uma ceia? Seita. Seita. Então, Jesus é exclusivista, né? Ele diz assim, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou o caminho. Eu sou o bom pastor. Então, todo mundo fora de Jesus está errado. Ele está certo. E esse é o nosso mestre. Então, existe a doutrina central da Bíblia. O que destoa dela, a gente caracteriza como heresia. Agora, o que caracteriza um crente? Não é o desejo pessoal, não é Hoje em dia, Fábio, a gente vive uma época que é sinto, logo sou. É isso aí. Eu sinto que eu sou uma mulher, então agora você tem que me tratar como mulher, porque eu sinto, então você tem que respeitar meu sentimento é legítimo. Eu sinto que eu sou da igreja, então agora eu tenho que participar da ceia na sua igreja, tem que ser obreiro na sua igreja, porque se eu quiser, eu tenho que ter vez e voto. Por quê? Porque eu sinto. Então nós vivemos o culto aos sentimentos. Mas para ingressar na igreja, é preciso fazer o rito de iniciação. O rito de iniciação, eu estou falando rito de iniciação, não tem isso na Bíblia, mas para a gente pensar, o primeiro passo de obediência à vontade de Jesus é o batismo. Se você não deu o primeiro passo, então você não entrou ainda. Você é um simpatizante, você é um visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, não sei o quê, mas você é um visitante. Eu estou há 2 anos, tá? Então você é um cara que visita muitas vezes a igreja, mas você passa a ser parte da igreja quando você assume, quando você se assume cristão. E quando a gente se assume cristão? É quando você fala, põe meu nome aí, eu vou obedecer o que Jesus falou. Aí você é membro da igreja. Mas tem igrejas que dão ceia para pessoas não batizadas. Eu já vi até vídeos de pastores falando, traga aquele amigo que não é batizado, não é crente, não é nem cristão, não acredita na mesma fé que você, para o culto de ceia, para nós servirmos a ceia para ele. Tendo essa visão, essa igreja está errada com essa visão? Está errada. Claro que está errada, porque a ceia é para o corpo de Cristo. Né? O apóstolo Paulo, falando sobre a ceia, ele fala, vocês... Vou achar aqui o texto de Coríntios capítulo 10, ele diz o seguinte, porventura o cálice de bênção... Peraí... falando de cor aqui, deixa eu achar o texto que é melhor. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Nós nos tornamos um só corpo ao participar do pão. Essa pessoa, ela não é do corpo. Ela é um alheio, ela está lá, alguém chamou ele para participar, e bem-vindo, seja muito bem-vindo. Inclusive, você pode fazer parte do corpo. Como? Recebendo Jesus como Salvador, descendo as águas do batismo, obedecendo a primeira ordem de Jesus.
para quem está querendo seguir a ele. Então, quem crê e for batizado é salvo. Então, o batismo... Agora, tem as cláusulas... e o ladrão na cruz? Tem a exceção. Regras têm exceções. Mas as exceções devem ser classificadas como exceções. Ou seja, são raríssimas. Então, se você está ouvindo esse programa agora, num leito de hospital, e esse é o seu leito de morte, você não vai sair daí vivo, tá bom, pode ser que você não precise se batizar, e tudo bem. Mas é que 99,99999% das pessoas, elas usam a historinha do ladrão na cruz para dizer assim, o ladrão na cruz não se batizou e é salvo, então eu também não vou me batizar e vou ser salvo, e é o que é. Só que quando a pessoa pode e se nega ao batismo, ela está negando a ordem de Cristo. Então, como que ela pode ser de Cristo negando uma ordem do próprio Cristo? Entende? Então, a pessoa passa... E aí, por que a nossa igreja atual, ela destoou da igreja bíblica? Por exemplo, agora tem que fazer um curso, tem até certificado, formação, não sei o quê. Mas isso é conversa da igreja moderna. Na igreja bíblica, você... é um pecador? Sou. Está arrependido? Estou. Crê que Jesus é o Salvador? Creio. Então você já pode ser batizado agora. Você já pode ser batizado agora e por qualquer crente. E a partir do momento que é batizado, passa a ser membro do corpo de Cristo. É membro do corpo de Cristo, né? exatamente. Antes disso, não. Antes disso, ele é um ouvinte. Antes disso, ele está lá, é bem-vindo e tal, volta amanhã, vem mais vezes, não sei o quê, mas ele é um ouvinte. Então, dentro desse pensamento, realmente a igreja é exclusiva e Jesus é exclusivista. Jesus é exclusivista, a igreja é exclusiva, só tem em um só a salvação. Esse é o ponto. Agora, o que define seita não é exatamente o exclusivismo, mas o exclusivismo denominacional. O que define seita são vários outros comportamentos gravitando em torno desse exclusivismo. É quando a igreja fala que só nela, a denominação que fala que só lá haverá salvação. O cristão é exclusivista do ponto de vista de que só em Jesus há salvação. Só em Jesus a salvação. Agora, uma denominação dizer que a salvação só existe naquele endereço, aí você está de brincadeira, né? Aí é seita. Deus não tem um CEP.